Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nona edição do W6 Insights, nosso podcast, no qual nós abordamos diversos setores. E hoje, o nosso tema vai ser Ponto de inflexão para a produção global, o dilema dos funcionários da linha de frente. Eu me chamo Guilherme Emanuel, sou Head de Marketing da W6 Industry Dynamics, e hoje eu tenho a honra de conversar com a Isabel Luz, diretora de Operações Industriais da Interbus do Brasil, Rudy Lloyds, CEO da Porsche Consulting no Brasil, Alexandre Ierice, diretor de operações da Wise Plásticos, e Alberto Saavedra, diretor de vendas na América Latina da UKG. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês se apresentassem, tá? Começando pela Isabel. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel, sou diretora de operações da Intercos do Brasil, como o Guilherme colocou. Estou nesse papel de gestão aí já faz uns bons anos, né? E acho que é bastante interessante a gente poder conversar um pouco sobre essa questão de linha de frente, né? E está sempre à nossa frente, mas a gente acaba esquecendo um pouco, né? Então, estamos aqui para bater um papo sobre pessoas. Boa tarde a todos. Meu nome é Rüdiger Lloyds, sou CEO da Porsche Consulting Brasil. Porsche Consulting é uma consultoria estratégica da montadora Porsche e a gente trabalha com clientes em várias indústrias, em todos os setores, aplicando as best practices, os exemplos que nós implementamos na nossa própria empresa Porsche para fazer os carros. Mas sempre no meio de qualquer melhoria, de qualquer otimização, são as pessoas. Então, nós, como consultorias, um serviço que só trabalha com pessoas e para pessoas, o ponto desse foco nas pessoas que estão na frente da linha, que estão agregando o valor de verdade, é fundamental. Então, estou super ansioso para bater esse papo, para conversar com todos vocês sobre esse assunto principal do nosso negócio. Maravilha. Bom, sou o Alexandre, eu sou diretor de operações da Wise. A Wise é uma empresa de reciclagem de plásticos pós-consumo. Nosso foco é muito vinculado à sustentabilidade, o quanto que a gente retribui, né, para o meio ambiente, tirando os plásticos e reaproveitando isso na cadeia de suprimento como um todo. E como qualquer indústria, né, é difícil de falar de negócio sem você mencionar pessoas, né? Acho que o tema aqui é extremamente pertinente, estou bastante animado e ansioso aí para compartilhar com os meus colegas um pouco desse debate, desse conhecimento do quão desafiador é, né, tratar com as pessoas ao meio de tanta necessidade de foco em resultado, né? E como que a gente cuida do indivíduo, né? Porque sem o indivíduo a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, podemos falar de tecnologia, de grandes crescimentos, de grandes inovações, mas como o Rudy coloca, né, todo o foco aqui é centrado nas pessoas e como a gente, como líder, tem responsabilidade nesse olhar com elas, né, e em conduzi-las aí para uma melhor jornada, um melhor resultado como um todo. Vai ser bem legal tudo isso. Ok, meu nome é Alberto Saavedra, eu sou o diretor comercial da UKG América Latina, mais de 20 anos trabalhando com clientes, mais de 25 anos trabalhando com clientes em toda a América Latina de diferentes áreas. A UKG é uma empresa totalmente dedicada às pessoas, a gente está falando das pessoas, é importante, é interessante isso. Hoje a UKG é a maior empresa de software do mundo, a maior empresa privada de software do mundo que trabalha com a parte de gestão da força de trabalho, né? E é interessante esse tema porque realmente tudo que a gente faz, toda a nossa tecnologia está focada nas pessoas. Nós, inclusive, também somos a empresa que é dona da Great Place to Work, acho que muita gente conhece Great Place to Work.
E a gente usa todo esse conhecimento de mais de 40 anos no mercado, tanto do ponto de vista de aplicações de sistema, mas também do conhecimento que a gente tem das empresas através das diferentes pesquisas que a gente tem, dos diferentes insights, para poder realmente ajudar essas empresas a ser um great place to work. Então, a gente trabalha aspectos de otimização do uso de recursos, aspectos com relação a custo, aspectos com relação a ter um ambiente mais justo, onde as políticas sejam aplicadas de maneira correta para toda a equipe, e com isso conseguir maior engajamento, maior produtividade, e obviamente as empresas também sendo mais competitivas, acabam tendo uma maior lucratividade. Mas tudo isso através do foco nas pessoas. Perfeito, perfeito. É um prazer estar com todos vocês aqui. É um time de peso, né? Bom, acredito que o primeiro contato que eu tive com vocês foi no nosso evento de manufatura, né? Todos foram palestrantes, né? No Brasil Manufacturing desse ano. É um tema muito pertinente, né? Para o setor de manufatura, tanto para o setor de manufatura quanto de recursos humanos, né? Então, foco nas pessoas sempre será um ponto muito forte, né, para uma empresa que quer ser competitiva. Bom, pessoal, eu vou começar as nossas perguntas, tá bom? A primeira, a qual eu direciono já a Isabel, é: quão críticos são os problemas de talento na produção e como o RH e operações podem se alinhar para resolver desafios comuns? Bom, vamos lá. Eu acho que é importante colocar, né, que a Intercos do Brasil é uma empresa de cosméticos, nós somos terceiristas, com isso a gente não tem marca própria. O fato da gente não ter uma marca própria de cosméticos, nós fabricamos para outros, né, complica um pouquinho mais a nossa vida no sentido de você ter as pessoas realmente se identificando com a empresa, que acho que é um ponto bastante importante para a gente conseguir aí um melhor ambiente de trabalho e melhores resultados, né. Quando a gente fala de alinhamento com o RH, eu sempre trabalhei muito perto do RH, entendo que o RH é o ponto de apoio e é quem realmente pode nos ajudar nessa gestão da fábrica, né. A gestão de uma fábrica não é simplesmente a gente olhar a produtividade e achar que as pessoas entram e vão estar ali, fazendo. Nós precisamos realmente entender, onde cada pessoa melhor desempenha o seu papel. A gente precisa entender, qual é o talento daquela pessoa. E aí desde a atividade mais simples até uma atividade mais complexa. Às vezes você tem um excelente funcionário, mas ele está num ponto da linha de envase, que seja, da linha de montagem, ele está na posição errada. Se você colocá-lo numa outra posição, ele vai conseguir desempenhar melhor. E eu entendo que o RH é a grande força aí, né, que me ajuda a entender quem são essas pessoas, desde o momento da contratação até o dia a dia, né, porque dentro de uma fábrica, você tem, vamos dizer, os talentos, né, você tem aquelas lideranças escondidas e você tem que entender tudo isso para fazer que realmente com que a fábrica funcione. E que a fábrica funcione através das pessoas, porque as pessoas têm que estar ali entendendo qual é o objetivo delas. E o objetivo delas tem que estar alinhado com o objetivo da empresa e vice-versa, né. Então a gente tem esse desafio aí de realmente entender cada pessoa como única, eu diria, por mais funcionários que você tenha no seu chão de fábrica. Acho que a gente tem que olhar para cada um deles e entender as dificuldades, olhá-lo como pessoas. Bom, acho que do meu lado, já para pegar esse gancho, na minha experiência, acho que o papel do RH nos últimos décadas mudou bastante. Então, ainda tem empresas que consideram RH só a fonte de trazer, contratar, selecionar recursos. Mas, na minha opinião, as melhores empresas, eles trabalham com RH como um parceiro do negócio. Então, isso inicia bem no início, quando a gente faz a estratégia, quais perfis, quais capacidades a gente precisa.
depois todo o processo da seleção, a contratação, e agora chega uma nova fase. Isso não é só para funções mais executivas ou administrativas, isso também vale igual para pessoas que trabalham em funções operativas. O onboarding, né, é importante para planejar bem os primeiros meses, até o primeiro ano, ou talvez os primeiros 2 anos de uma pessoa dentro da empresa, focado, eu concordo com a Isabel, em cada pessoa. Esse é fundamental. Eu acho que aqui a maioria das empresas ainda fazem muitos erros para só simplesmente olhar para recursos que a gente precisa, X FTEs, Full-Time Equivalents, e coloca lá para executar alguma coisa. Então, isso é errado, porque isso gera uma alta flutuação depois. Você não cria um vínculo com a pessoa. E claramente dentro da função, o RH como business partner tem que olhar individualmente para as pessoas e criar um plano do desenvolvimento, né, pessoal e das competências. Na nossa fábrica, a gente faz 2 semanas que a gente visitou a fábrica na Porsche. Claramente, em comparação com a Isabel, nós temos uma vantagem que Porsche é se não a marca mais famosa do mundo. Então, naturalmente, as pessoas, eles têm um orgulho de trabalhar lá em qualquer função. A pessoa que trabalha no nível de presidência ou a pessoa que trabalha no time de manutenção. Mas todos, eles se identificam com os valores da empresa, com a marca. Mas a gente trabalha muito forte nisso, para todo mundo saber quais são os valores, quais são as expectativas dos dois lados, e nós investimos muito em treinamento, não importa qual função da empresa. E isso gera uma fidelidade muito alta das pessoas, por isso nós não sofremos com esse desafio de muita rotatividade ou flutuação das pessoas. E não é porque o salário é muito alto, não é. O salário padrão que nós temos na indústria, mas tem algumas coisas além disso que está segurando as pessoas. E aqui, RH tem um papel fundamental para trabalhar junto com os executivos, com todos, para trabalhar quais são as expectativas, qual é o plano, quais são os valores, quais são as competências que nós queremos transmitir para cada pessoa, para também medir o performance, né? E então por isso eu estou falando que o papel do RH mudou bastante. Não é só uma área que contrata e demite pessoas, é muito mais. É fundamental toda essa jornada inteira de um funcionário, desde de mandar o currículo até seja a aposentadoria ou seja a saída, todo esse life cycle. RH tem que ter um plano para cada pessoa. Fantástico, Rudi. Eu tenho acompanhado ao longo da minha jornada aí, da minha carreira, algumas mudanças reais aí com relação a isso, né? Eu acho que, basicamente, em termos de desafios, eu enxergo que 3 pontos importantes, né? Eu acho que, primeiro, ser atrativo, né? Como ter atratividade, né? Quando você fala com o nome Porsche, você, como o Rudi coloca, você já carrega um peso de responsabilidade e atratividade, né? Aí Sim. a Isabel coloca exatamente o inverso, né? De que, tipo, a gente terceiriza e o meu funcionário basicamente não entende ou não conecta no dia a dia dele a marca que ele representa. E a gente aqui tenta buscar essa atratividade pelo conceito, né? Esse nosso conceito de preocupação da sustentabilidade do negócio como um todo, da cadeia como um todo, e como ser atrativo nisso, né? Acho que esse é Sim. um dos primeiros pontos. O segundo, eu partilho muito dessa questão do desenvolvimento, né? Como é que você foca nessa matriz de desenvolvimento do colaborador? No passado, você tinha um foco muito grande nos hard skills. Você precisava desenvolver técnicas, procedimentos, e cada vez mais a gente vem percebendo a importância do soft skill nessa condução da jornada, independente do nível hierárquico desse colaborador. Aí entra a figura do business partner, que eu compartilho muito com o Rudy. Porque se você não estiver do teu lado
uma pessoa de recursos humanos extremamente forte, que entenda a leitura comportamental do todo, mas que consiga também, como a Isabel coloca, visualizar o indivíduo, né, próximo dele, entender as questões dele como ser, né, como pessoa, como indivíduo. Se você consegue tocar nisso, você consegue não só o desenvolvimento da matriz técnica, aquela hard skill, como soft skill, e mais do que isso, você começa no terceiro ponto, no meu ponto de vista é importante, que é a retenção desse talento, né? Como que você continua brilhando o olho do colaborador para ele continuar entregando com vontade, né? E com o lance de vestir a camisa, é muito além de vestir a camisa, né? Ser a segunda pele desse colaborador, aquilo que ele está exercitando no dia a dia, né? Eu acho bastante interessante que o Alberto traz, né, a questão do Great Place to Work, e durante toda a minha jornada aí eu tive bastante experiência com isso. Na minha experiência anterior, inclusive, desculpa que caiu aqui o meu ao vivo. Na minha experiência anterior, eu tive bastante entendimento dessa ferramenta, o quão importante ela é para traduzir toda essa atividade de parceria entre o Recursos Humanos e a operação como um todo, né? O head de operação, os líderes de todos os setores e tudo mais, e focado muito nessa questão do desenvolvimento, mas também de como reter esse talento, né? Então, eu acho que eu não entendo hoje uma indústria, uma operação como um todo, que não tenha um ombro a ombro aí com uma pessoa de recursos humanos, que é essa figura do business partner. Certeza. Muito bem, obrigado. Eu acho super importante o que foi colocado aqui. Eu vou tentar colocar talvez um pouquinho mais de dados de algumas pesquisas que a gente tem e um pouco de como a gente pode ajudar com relação à tecnologia. Gostaria de começar comentando sobre uma pesquisa que foi feita pela Industry Week, onde mostra que 65% da liderança de operação indica rotatividade e troca de pessoas como um problema hoje em dia. 61% indicaram a falta de empregados qualificados, né, em função talvez dessa alta rotatividade em muitas das indústrias. E tem esse problema onde vocês treinam as pessoas e depois de um tempo elas vão embora. Então, cria uma bola de neve com relação a isso. Por outro lado, 61% dos gerentes e diretores de operação colocaram o orçamento como um problema, às vezes falta de dinheiro para poder fazer a contratação correta, para poder aplicar na operação. E um tema interessante também, a gente não tocou aqui, 57% colocou a erosão das margens hoje em dia, né? Um mercado muito competitivo. Por que eu trago tudo isso? Porque a rotatividade está ligada com relação às pessoas, né? A gente comentou, ouviu, né? Na verdade, aqui, que tem que ter um plano de carreira, cada um tem que ser tratado de forma individual, isso é muito importante, e tem outros aspectos também que não são só salário, esse tipo de coisa. Essa parte, eu acho sempre que é trabalhada em conjunto entre o chefe direto que está na operação com uma equipe de RH que realmente se desenvolva como um parceiro do negócio, que entenda o negócio, né? Então, a rotatividade, quando ela ocorre, ela aumenta esse problema da qualificação do indivíduo, porque a gente está sempre correndo atrás, né? Procurando novas pessoas, dando treinamento, tem um tempo que demora para essa pessoa ser produtiva, né? E essa falta de qualificação, por sua vez, essa alta rotação, ela tem um impacto direto na produtividade da empresa, que, obviamente, se a empresa não está conseguindo ser produtiva, também tem um impacto nas margens e acaba, de alguma forma, erosionando as margens. Então, tudo está conectado. E eu vejo que, muitas vezes, alguns clientes tratam as áreas de operação, recursos humanos, de forma independente. E falta essa sincronização, falta esse trabalho de parceria entre as áreas, esse entendimento
de que todos estão trabalhando para um bem comum, né, da empresa. Às vezes eu vejo clientes que têm gerentes de operação que estão muito preocupados em produzir o que foi pedido naquele determinado tempo e acabam não se importando muito com o uso das pessoas, ou seja, pode pedir para fazer hora extra excessivamente, ou pode fazer algum tipo de mudança de atividade, de horário, algumas coisas que afetam, né, as pessoas, e não tem um acompanhamento muitas vezes com o RH. O RH, por outro lado, às vezes se preocupa muito já com o tema de incidências, contratação e reposição de pessoas, e não tem essa parceria. Então, acho que um dos pontos também muito importantes para responder a pergunta entre operação e RH é essa conversa, né? Essa conversa entre as áreas, esse entendimento que eles devem trabalhar em conjunto. E para complementar, né, para a gente poder, então, executar algumas das coisas que a gente coloca na mesa, como ter um bom plano de carreira, ter um bom treinamento, entender as pessoas, considerar horários que levem em conta a vida pessoal, a vida de trabalho. Aí eu acho que a tecnologia pode ajudar muito. A tecnologia de gestão de força de trabalho pode fazer com que as empresas consigam executar aquilo que no papel está colocado, mas nem sempre eles têm uma ferramenta que permita colocar essa execução de uma maneira fácil para os gerentes que estão na linha de frente e que possa ser compartilhada a informação de forma fácil entre as diferentes áreas. O próprio colaborador tem acesso a algumas informações também, né? Então aí eu acho que vem um papel importante do uso de tecnologia e é a parte que eu complementaria também. Além dessa parceria, ter uma ferramenta que permita a execução, né, verdadeira daqueles objetivos que as empresas querem ter no final do dia. Maravilha, Alberto. Bom, eu vou dar continuidade para a nossa segunda pergunta, que tem muito a ver com o que o Alberto estava falando, né? Porque ela engloba essas questões. Produtividade, falta de pessoas qualificadas para reposição, menos orçamento. Como podemos fazer mais com menos? Isabel. Bom, essa questão de pessoas qualificadas para a reposição, né? Logicamente que depende aí de que posição a gente está falando, né? A gente estava comentando aqui a diferença entre a empresa que eu estou, uma empresa de cosméticos, e a Porsche, né? Então a gente entende aí as diferenças de níveis. No meu ponto de vista, hoje no Brasil, nós temos uma questão muito séria em termos de educação das pessoas. Então, de uma coisa base, das pessoas realmente saberem até fazer uma interpretação de texto, né? Então, essa é uma questão, um problema do Brasil. E dependendo da região onde você se localiza, isso pode ser pior ou pode ser mais fácil de tratar, né? Então, eu entendo que essa questão de pessoas qualificadas para reposição, o primeiro ponto a gente precisa definir exatamente o que a gente precisa. Eu não vou conseguir no mercado, independente da posição, uma pessoa totalmente pronta. E até entendo também que não é isso que a empresa quer, porque, de qualquer forma, você tem que trazer a pessoa para a cultura da sua empresa, né? Então, temos sim essa questão de falta de pessoas qualificadas, mas eu entendo também que a empresa tem que se colocar no sentido de o que realmente eu preciso. Eu gostei muito da fala do Rudy quando ele fala que sim, o RH tem que estar preparado para trazer essa pessoa e a gente pensar aí pelo menos num horizonte de 2 anos. Então, eu vou investir, eu vou tratar essa pessoa e vou ver o que está faltando para ela ali e aproveitar o que de bom ela traz. Porque eu entendo também que a empresa tem que estar aberta a essa oxigenação que vem de fora, né? Então, as pessoas vêm já com uma formação e você vai fazer ali a preparação. A questão de fazer mais com menos, eu acho que aí a gente vai aliando um pouco também de tecnologia, né? Porque quando a gente fala de treinamentos, a gente fica imaginando que é colocar a pessoa na sala e ficar ensinando uma porção de coisa, e não é bem isso, né? Às vezes o treinamento é uma questão só de convivência
é uma questão de você colocar a pessoa ali e mostrar o que é o que a tua empresa faz. Eu sempre bato muito na tecla da comunicação com o funcionário. Então, para mim, o primeiro treinamento é a comunicação do gestor com o funcionário, de explicar o que a empresa faz, o que a empresa está buscando, quais são as dificuldades, né? Acho que o Alberto colocou um pouquinho aí dessa questão de essas horas extras, né, excessivas que às vezes a gente precisa. Então, tudo isso tem que ficar claro para o funcionário. Eu trabalho numa empresa que tem sazonalidade, né? Então, tem algumas épocas aí, cosméticos, né, que você precisa, tem uma alta demanda, então você precisa ter as pessoas em horas extras e algum esforço a mais. Como é que você consegue isso? Você consegue isso comunicando, né? E aí não é uma questão de qualificação ou de reposição de pessoas, é uma questão realmente de você se comunicar com essas pessoas. E, por outro lado, eu entendo que se você traz essas pessoas, né, se você dá o mínimo de formação que você precisa dentro aí da tua empresa, do trabalho, da posição que você colocou para ela, né, ela se engaja na empresa e a partir daí você está fazendo mais com menos, porque ela mesmo chegando, ela vai trazer mais, ela vai te ajudar, né? Então, esse é meu ponto, eu entendo que temos dificuldade de reposição de pessoas, sim, e aí até vou acrescentar um ponto, né, que até gostaria que os colegas comentassem um pouco também, né, no nosso negócio aqui, a gente sente bastante a diferença das pessoas, né, após a pandemia, né, porque as pessoas passaram a desenvolver uma autonomia não vou dizer de salário, mas assim, de remuneração, né, eu consigo fazer um bolo, vender bolo, fazer isso, aquilo, aí eu vou para uma empresa, eu tenho que seguir as regras e tenho que seguir os horários. Tudo isso dificulta a gente na hora de fazer uma reposição. Então, a gente tem que mostrar o outro lado, quais são os benefícios de estar numa empresa e não ali tá ali como autônomo e às vezes tem, às vezes não tem o seu dinheirinho no final do mês, né? Maravilha. Então, eu vou pegar esse ponto, eu vou fazer algumas comparações. Primeiro, você sabe, não sou brasileiro, sou alemão. Então, eu vou trazer um pouquinho o exemplo da Alemanha e depois vou trazer um exemplo da nossa área onde nós trabalhamos, onde esse ponto é super crítico, é na construção civil, né? Então, primeiro, claramente, na Alemanha nós temos um sistema educativo, um dos melhores do mundo, né? Educação básica para todos e basicamente igual. Mas depois, o desenvolvimento de profissionais, o profissionalismo, isso é muito mais a responsabilidade das empresas. Eu sempre falo isso, que na Alemanha ninguém joga isso muito para Alemanha, o governo. Não. Profissionalizar as pessoas operativas de fábricas, pedreiros, essas coisas são responsabilidades muito mais das empresas, eles fazem isso. Por isso, sempre quando eu chego numa empresa brasileira que reclama sobre falta de mão de obra qualificada, eu sempre falo, tudo bem, é uma situação que nós temos que enfrentar, é um fato que está aqui, mas o que vocês estão fazendo para qualificar e profissionalizar a própria mão de obra? E a rotatividade, claramente aqui no Brasil, com salários baixos, tem esse problema de o concorrente paga R$5, R$10 mais por hora, o cara já sai. Pode ser, e muitas vezes eu fato, por quê? Porque também vocês não têm nada mais a oferecer para o seu funcionário. E agora, eu vou colocar esse ponto, nós trabalhamos muito na área de construção civil aqui na América Latina, e esse claramente uma área que a gente percebe que a qualificação básica das pessoas é muito baixo. E aqui temos esse problema de as pessoas saem porque o cara paga, eu falei, R$5, R$10, talvez é R$1 por hora, as pessoas já têm o problema que as pessoas saem. Por quê? Eles não oferecem uma qualificação, um acrescimento do valor para o funcionário. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, que nós trabalhamos numa construtora super grande, eu posso até falar Andrade Gutierrez, num projeto no Rio, uma extensão do Porto do Rio. E lá eles falaram, olha, vai ser difícil para colocar as metodologias da Porsche aqui,
implementar mesmo, porque aqui, eu vou te falar, tem muitas pessoas que nem sabem ler, que nem sabem escrever. Eu falei, pô, deixa com a gente vai achar uma forma para passar o conteúdo, o conhecimento para todas as pessoas que estão trabalhando lá. Tipo, mais mão de obra, focar nas pessoas, agregar valor, conteúdo, para, primeiramente, eles vão entender por que estamos fazendo isso, primeiro ponto. Segundo ponto, habilidade, tecnicamente, nós temos que ensinar as pessoas para fazer melhor, você tem que entender. O terceiro ponto é a paixão, coração. Né? Então, esses 3 pontos são fundamentais. Resumindo, no final do projeto, a gente aplicou princípios simples de Lean, melhoria contínua, Kaizen, e nós ensinamos as pessoas com esse nível baixíssimo de qualificação de profissionalismo, mas eles cresceram durante o projeto. No final, nós convidamos o presidente da Andrade Gutierrez, o presidente do grupo Andrade Gutierrez, na obra, e quem apresentou os resultados foi uma pessoa que nem sabia ler nem escrever. Só que nós treinamos, ele sabia tudo, a metodologia ele entendeu, ele sabia fazer, ele tinha essa paixão, porque ele tinha orgulho que o presidente da Andrade vem na obra e ele explicou para o presidente o que nós fizemos, o que foi o resultado e o que vamos fazer agora no rollout, né, na continuação da implementação. Imagina esse orgulho da pessoa, e ele contou para todos os colegas da obra o que foi feito, o que ele apresentou para o presidente. Então, e a flutuação caiu quase para 0 durante esse projeto. Então, claramente, salário é um ponto, mas se falar de mão de obra não qualificada, é um fato, mas as empresas têm que investir em coisas para agregar valor para a pessoa. Salário tem que ter. Great place to work, tudo bem, tá claro, mas salário é sempre um fator top, mas, além disso, você tem que ter alguma coisa além disso para segurar as pessoas. Se a pessoa aprende, não importa o qual nível, seja o pedreiro ou seja o presidente executivo, se a pessoa continua a aprender quando ele está fazendo o trabalho, a fidelidade é muito maior. Rudi, você tocou num tema, cara, que para mim ele é essencial e ouvir um alemão falando disso, para mim é algo assim bem bacana, né? Porque normalmente o alemão é sério, né? Ele é assim, e ver você colocando a sua paixão na paixão que foi colocada na equipe, eu acho que isso é o que movimenta. Eu acredito muito no propósito. Todo mundo sai de casa para ganhar seu salário. Beleza. Mas se o cara não tem propósito, ele vai procurar outro lugar para ganhar dinheiro. Isso. Né? E quando você toca no coração da pessoa, quando você fala que o propósito dela como indivíduo está alinhado com organização, esse cara ele vai contar nos 4 cantos do mundo o orgulho que ele tem pela companhia que ele trabalha. Então, quando a gente fala de rotatividade, eu vejo 2 universos. Um universo, pegando o meu exemplo aqui na Wise, eu vejo pessoas aqui que têm 15 anos de Wise que colocaram a pedra fundamental junto com, né, o seu Rogério Sonhador, que queria criar esse negócio há 15 anos atrás. Esse cara, ele está alinhado com o propósito. Ele pode ser menos instruído, ele pode não ter tido a oportunidade de uma universidade, seja o que for, ele está alinhado com o propósito. Em compensação, quando eu trago pessoas novas, e por isso que na pergunta anterior eu falava muito sobre a questão da atratividade, eu consigo convencer as pessoas a se unirem a esse propósito. É um grande passo. Mas manter essas pessoas alinhadas com esse propósito é o grande desafio. Porque se você tocar o coração do indivíduo que chegou agora, no último mês, da mesma maneira que o indivíduo que está aqui há 15 anos, ele tem essa paixão, o problema está resolvido. O hard skill você treina, né? O envolvimento você tá. E, pô, parabéns, Rudi, você é mais brasileiro do que você imagina, viu? Era muito bom. Esse negócio de fazer mais com menos, acho que a gente escuta isso todo ano, né? Todo ano aparece alguém falando, tem que fazer mais com menos.
Mas eu também, voltando aqui nos pontos que foram colocados, vocês sabiam que, e voltando um pouco nas pesquisas também, do ponto de vista dos colaboradores, dos funcionários, obviamente, a primeira coisa que eles buscam quando eles estão procurando emprego é salário, né? Como o Rudy falou, salário tem que ter. Se não tem salário, ninguém vai trabalhar de graça porque tem que pagar as contas. Mas a segunda coisa que colocaram nas pesquisas é oportunidade dentro da empresa e uma cultura positiva. Interessante, né? As pessoas hoje em dia já estão valorizando mais esse tema de cultura. Então, colocam o salário como algo muito importante, mas a cultura está lá quase no mesmo nível do salário também. Eu acho interessante a gente tomar isso em consideração também, com relação a que é importante ter uma cultura. É importante as pessoas que estão há muitos anos de casa, né? E junto com a direção, porque a cultura também tem a ver com a direção da empresa, de como os nossos líderes tratam as pessoas, como reagem às situações, isso vai criando a cultura. E as pessoas que ficam mais tempo na empresa são as pessoas que vão passando a cultura. Eu acho que se a gente conseguir passar essa cultura, essa paixão para as pessoas que a gente está trazendo, considerando que a gente tem um salário competitivo, obviamente, e considerando que essas pessoas podem ter uma carreira, uma oportunidade profissional, muitas vezes o colaborador pensa um pouco mais se vai trocar de emprego por R$5, né? Quando esse colaborador troca de emprego por R$5, naturalmente a gente não está fazendo um bom trabalho com relação ao tema de cultura, de vestir a camisa, né? Com relação à operação e ao custo de tudo isso, às vezes também sinto que em alguns clientes a operação não se dá conta do custo, né, dessa rotatividade, porque quando as áreas estão separadas, isso é um problema de RH. Mas eles não se dão conta que esse custo envolve, né, além de buscar um novo profissional, contratar essa pessoa, tem o custo de treinamento, mas tem o custo de não produzir. E existe uma grande parte desse custo de oportunidade que está na baixa de produção. Eu volto de novo nesse tema que eu falei, entre a sincronização do que é importante para a empresa, entre as diferentes áreas. É importante para a empresa baixar a rotatividade e manter o colaborador que produz. Eu não sei se já pararam para pensar quanto custa verdadeiramente essas recontratações, ou se eu tiver programas que podem incluir salários também, benefícios, temas culturais, se eu tiver programas que possam aumentar a retenção dos colaboradores de qualidade. E muitas vezes investir nas pessoas que já temos vai ter um retorno maior, você não vai perder produtividade, né? E esse dinheiro, ele está sendo gasto de alguma forma, mas de uma maneira não equivocada, porque é necessário, mas está sendo gasto em toda essa máquina de recontratação, treinamento, falta de produtividade e tudo isso que acaba acontecendo, né? Então, o salário não é tudo, é importante. Eu acho que a outra parte muito importante é a parte cultural, a parte desse plano de carreira, a parte de criar essa paixão, eventualmente, de trabalhar na empresa. E esse é um trabalho que deve ser feito em equipe, né? Operações, recursos humanos, mas também alta gerência, outras áreas da empresa, conseguir manter essa cultura. Perfeito, Alberto. Bom, vamos seguir para a nossa terceira pergunta. O que os funcionários da linha de frente realmente valorizam em uma organização e quão grande é a lacuna entre o que eles querem e o que é oferecido? Bom, eu entendo que até parte dessa pergunta a gente já respondeu aí anteriormente, quando a gente fala que eu acho que o que eles mais valorizam é ser valorizados, é serem respeitados, né? Porque a gente fala um pouco aí, vamos pensar na pirâmide de Maslow, né, das necessidades básicas das pessoas, né? Isso é o mínimo, né? Então passa por salário, né?
mas o que elas querem, eu acho que principalmente as pessoas da linha de frente, né, é entender que o trabalho delas tem valor, né? Seja na construção civil, de simplesmente colocar lá simplesmente, né, vamos dizer assim, colocar lá o tijolo, seja aqui na indústria cosmética de estar fechando uma caixinha, né, alguma coisa assim, mas a gente mostrar para eles que o que eles estão fazendo realmente tem valor. E como é que a gente faz isso? Eu acredito muito nesse tipo de metodologia ou de trabalho, né, que o Rudy colocou, que é a questão da gente usar, assim, as ferramentas. Eu estou tendo esse exemplo aqui também, aqui na minha fábrica, né, a gente lançou um projeto, porque lógico, a gente precisa de produtividade, precisa reduzir custo, né, então como é que você faz isso? Vamos lançar um projeto com o time, vamos usar as ferramentas de Lean, de TPM, e com isso a gente vai dando treinamento, as pessoas vão aprendendo, e elas descobrem que o que elas fazem é muito importante. E mais do que isso, elas trazem sugestões que a gente não tinha enxergado, né, então elas se sentem parte. Elas se sentindo parte e vocês conseguindo mostrar isso para o restante do time, que daquela equipe, daquelas pessoas, saiu aquela ideia, que aconteceu isso, que trouxe esse resultado, elas se sentem valorizadas, né. Então essa questão de você fazer, não vou dizer uma cerimônia, né, mas às vezes é só você passar lá e falar: "Nossa, que bacana isso que você está fazendo", né, e depois você mostrar para os outros os resultados, levar para o restante da companhia, né. Nós também somos uma multinacional, a gente compartilhar, esses pontos que a gente está conseguindo aí com as pessoas lá da linha de frente faz toda a diferença. Acho que a palavra-chave é respeito. Respeitar que ali tem pessoas que, por menos educação ou oportunidade que elas tenham tido de se formar, elas têm capacidade de fazer diferente. Então a gente tem que respeitar isso, valorizar isso e buscar esses talentos. Eu acredito muito nisso. Isabel, muito bom. Acho que esse ponto de valorizar, acho que a palavra-chave. E como fazer isso, né? Porque na maioria das empresas, como funciona a hierarquia, né? Uma pirâmide, né? Nós temos a presidência, a vice-presidência, diretores, supervisores, gerentes, né? E lá embaixo são as pessoas que agregam valor de verdade. E, tradicionalmente, funciona top-down, né? E se você fala, faz mais com menos, o que acontece, né? De top-down, a gente fala, tem que fazer mais. E as pessoas embaixo têm que correr mais. E, claramente, isso não é valorizado. Empresas modernas, eles têm que pensar na inversão da pirâmide. Você tem que girar essa pirâmide e falar, cara, nós temos que valorizar as pessoas que agregam valor. E a função do líder, dos gerentes, dos diretores, até o presidente é o mais importante. A única função é tirar todo o peso, todo o desperdício, tudo que atrapalha as pessoas que agregam valor, você tem que tirar isso das costas deles. Isso significa valorizar. Então, se você faz isso diariamente, você busca as coisas que atrapalham, pergunta às pessoas, o que te atrapalha? Pô, isso, tira. Ele vai produzir mais com o mesmo tempo. E até vai ter mais tempo para entregar trabalho, resultados com mais qualidade. Isso, para mim, significa valorizar. E aqui eu vejo ainda um pouco uma discrepância, que sempre, claramente, nós temos essa pressão de crescer, fazer mais, mas o que a empresa faz, a liderança, para a pessoa que agrega valor de verdade consegue fazer mais tranquilo, até mais saudável, né, em termos de ergonomia, e com o mesmo tempo que ele tem. Aqui nós temos que sempre focar para inverter essa pirâmide e ter isso na mente, que a função da diretoria da presidência é tirar o desperdício das pessoas que agregam valor. E o mais interessante disso, o Rudi e a Isabel, para mim, a valorização dessas pessoas ela é mais simples do que a gente imagina. Né? É lógico que a gente tem que ter salários dignos, é lógico que a gente tem que ter benefícios adequados. Tomando isso como premissa, a valorização desse indivíduo ela é tão simples, porque ele não tem uma grande expectativa de grandes coisas hollywoodianas como valorização. Né? Se você tratar ele como indivíduo
valorizar ele como ser humano, você já está, né, no caminho correto dessa valorização, né? Eu acho bem legal essa ideia da pirâmide invertida, porque eu entendo que a minha função, e imagino que vocês tenham essa mesma visão, é uma função de estar a serviço, né? Eu estou aqui a serviço dessa grande multidão que agrega valor ao negócio, né? Justamente tirando esses ruídos aí que o Rudy coloca, né, das dificuldades e tudo mais, mas mais do que isso, né? Qual é a minha preocupação como líder em balancear a vida do meu colaborador? Como é que ele está presente na educação dos seus filhos? Como é que ele encara a reunião de escola dessas crianças? Como é que aquele que tem dificuldade com seus pais está tendo acesso ou conseguindo fazer algum tipo de acompanhamento médico, né? Isso é uma grande maneira de valorização que a gente não pode perder da nossa vista, né? Normalmente, quando alguém fala assim, você tem que valorizar a tua equipe, a primeira coisa que vem na tua cabeça é que aumento eu vou dar, que bônus que eu vou compartilhar. E, na realidade, existem outras, e usando a própria pirâmide que a Isabel coloca, né, das questões básicas, né, existem outras coisas que o indivíduo precisa, que às vezes um olhar, um aperto de mão, né, que às vezes, quando possível, um abraço acolhedor no momento de dificuldade, você já está valorizando ele de uma maneira tão significativa que aquela paixão que a gente falava há pouco, ela vai sendo retroalimentada, né? Então, eu adoro essa questão de como você valoriza, né? Como que você diminui a rotatividade, né? Você diminui a rotatividade porque, primeiro, a comunicação funciona e eu estou alinhado com a Isabel, né? Todo mundo sabe o que está fazendo e para que está fazendo, independente do tamanho e da complexidade dessa atividade. Segundo, as pessoas se sentem parte integrante do todo. Terceiro, elas são valorizadas, não só bem remuneradas, elas são valorizadas, né? Então elas sabem que elas podem de alguma maneira, né, ser compreendidas no ambiente de trabalho, né? Que elas terão vida fora do ambiente de trabalho, né? E esse balanço de vida profissional e pessoal, acredito que é muito importante, né? E essa valorização vem e não vai ser R$ 5 a hora que vai puxar o cara para o lado, porque ele vai olhar e vai falar assim, pô, aqui eu tenho algo além desses R$ 5 que talvez eu não encontre no muro do lado de lá, né? Eu acho que essa, na minha opinião, é uma grande oportunidade, né, de a gente conseguir reter a pessoa. Cara, acho que vocês responderam tudo aí, hein? Falaram muito bem. Não deixamos nada para você, Alberto. Deixar aqui nada. Estou pensando aqui. Nesse tema sempre tem coisa para falar, Alberto, por favor. Tem, mas sem querer repetir muito, né, o que já foi falado, que as pessoas querem ser parte de um todo, né, querem ser ouvidas, querem ser reconhecidas, querem ter balanço de vida. Eu estava pensando, então, um dos temas que a gente encontra é o como. Porque é fácil, né? A gente fala, vamos ouvir as nossas pessoas e vamos dar um melhor balanço de vida. No dia a dia, a gente encontra certas travas para fazer essa execução. Eu acho que é aí um pouco onde eu gostaria de tocar esse assunto. Eu vou dar um exemplo, acho que o Alexandre comentou, né? Se alguém tem algum problema, ou tema de balanço da vida, alguma coisa assim, né? O Rudy comentou, né, que é alemão. Eu moro nos Estados Unidos há 25 anos, eu brinco com as pessoas, eu sou meio a meio já, né? Metade lá, metade aqui. Muitos anos já morando lá, muita influência. Isso faz a gente concluir que você tem 50 anos, né, cara? Pô, você tá 25, meio a meio, né? Tem um pouco mais, Alexandre. Mas é isso aí. E assim, uma das coisas que a gente vê lá nos Estados Unidos e tenta trazer para cá, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu tenho um problema, sou um trabalhador, tenho um problema com o meu filho, eu tenho que levar meu filho ao médico, que é um imprevisto, ninguém prevê esse tipo de coisa. O cara pode entrar na aplicação lá e dizer que, olha, eu não posso ir hoje, mas a Isabel está disponível. Eu mesmo posso ligar lá para a Isabel e falar, Isabel, você pode vir cobrir meu turno? E ela fala, ok, eu vou, cubro o seu turno. A aplicação já, a inteligência artificial determina, sabe que a Isabel tem as mesmas qualificações,
não está infringindo nenhuma lei, todas essas checks, né, que tem que ser feito, ela vai trabalhar e cobre o turno. Isso é bom tanto para a empresa como para o empregado, porque o empregado, a pessoa, o colaborador, pode resolver um problema pessoal, e a empresa tem alguém trabalhando, cumprindo com as obrigações, sem ter que incorrer em horas extras ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso é muito bom para ambos. Aqui no Brasil, poderia ser feito isso também, em muitos outros países também, mas às vezes tem uma barreira cultural. Não, nossa, como que eu vou deixar, né, o colaborador fazer uma mudança assim sozinho? Eu preciso controlar tudo o que está acontecendo. E nem sempre precisa fazer esse tipo de controle. A mesma coisa com o balanço de vida, né, do colaborador com o trabalho. A tecnologia já permite, inclusive, além de colocar toda a parte de treinamento, habilidades e uma série de coisas no momento de escalar a pessoa, você poderia também colocar alguns temas pessoais, sei lá, o cara está fazendo um treinamento a tal horário, então a gente vai tentar ajeitar a escala dele para não coincidir com esse treinamento. Então, é qualidade de vida também, e é uma coisa que, às vezes, alguns supervisores, assim, são muito quadrados nesse sentido. Não, você tem que vir nesse horário, tem que cumprir. Se a gente tiver um pouquinho de flexibilidade, né, para fazer isso, o colaborador vai sentir valorizado. Pô, eu estou fazendo o meu curso X, que às vezes vai ser utilizado na própria empresa, que é um curso que vai ser profissionalizante. Eu não estou sendo prejudicado porque a empresa está me ajudando. Eu estou conseguindo mudar esse horário. E pode ser feito à mão, pode ser feito com tecnologia. A tecnologia vai lembrar o supervisor que durante esse período de tempo, essa pessoa não vai ser escalada nesse horário. E se eu tentar escalar essa pessoa nesse horário, vai sair uma mensagem dizendo, olha, o Alexandre não está disponível, né? Tenta João, Maria, né? Te dá a lista de pessoas que podem vir disponíveis. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer. E a grande pergunta é o que estamos fazendo nós como líderes, né, para criar a pirâmide invertida que o Rudy falou, porque inverter a pirâmide significa que a liderança tem que ser um facilitador. Eu vou remover as dificuldades da equipe. E muitas vezes remover essas dificuldades da equipe significa poder ser flexível nessa mudança de horário, poder ser flexível nesse treinamento, para que a pessoa possa se sentir valorizada, né? Então, realmente, eu acho que cobrimos todos os pontos aqui. Como vamos nos transformar? A próxima pergunta aí, Guilherme, para o próximo podcast, é como vamos nos transformar agentes facilitadores, né, para inverter a pirâmide. Já tem a segunda rodada aí, então, né, Alberto? Já está marcada. Seria ótimo, viu? É um tema totalmente pertinente. Eu sou de outra geração, pessoal. Eu sou de 99. Então... que nem eu. A gente já tinha alguns anos de fábrica aí, viu, Guilherme? Mais ou menos uns 7 anos no mercado. Comecei a trabalhar em 2017, numa empresa de concursos, enfim. E tudo que vocês estão falando, né? Eu tô tomando notas aqui. Era para ser um podcast, tá virando uma aula. Hoje eu estou no cargo de head de marketing. Tem nada a ver com RH, mas eu lido com pessoas, assim, eu tenho um time para motivar e manter. E é bom, né? Tá aprendendo essas dicas. E uma coisa, só um detalhe, que a gente falou sobre os benefícios e tudo mais, né? Falando sobre a minha geração mesmo. Eu sou formado em publicidade, a minha área não é tão... É uma área que tem mais oportunidades, assim, de um emprego menos braçal, né? Do que um servente, no caso, do que o Ruth falou. A gente citou vários exemplos. Eu conheço pessoas que trabalham em frigorífico, e acontece esse caso da sazonalidade, né? Tem época que o pessoal come mais peixe, aí eles vão embora mais cedo, porque acaba mais cedo, né? O consumo de carne vermelha é menor, e outros períodos é muito mais alto, né? Tem que ficar até 8 horas da noite, fazendo hora extra e tudo mais. Falando sobre a minha geração, assim, o pessoal, às vezes, deixa de ir para qualquer emprego de qualquer área. Pode ser de um frigorífico, ou da área que ela é formada, é um cara que se formou em publicidade, às vezes por conta de benefícios, tá? Assim, falando sobre... Só dando um ponto da minha geração, né? Já conheci gente que
entre duas vagas que tinham o mesmo salário somando benefício, né, optaram por ter o benefício e pelo plano que a empresa ofereceu de crescimento lá dentro, do que pela outra, que pagava assim, um salário até mais alto, mas não tinha toda essa perspectiva, né? Não tinha os benefícios. Enfim, ouvir isso de vocês, assim, vai de encontro com tudo que eu já presenciei e tudo mais, e um baita de um aprendizado. Bom, a gente pode seguir para a nossa quarta pergunta agora, tá? Cultura organizacional. Exemplos de metas e liderança para a melhoria de performance do time. Bom, vamos lá. Eu acho que aqui tem uma questão da evolução da liderança, né, que eu acho que é um pouquinho do que a gente está falando, né. Eu entendo que, até um tempo atrás, que não é da época do Guilherme, né, você tinha lá o diretor, o gerente, né, que nem sabia o que estava acontecendo da porta para fora da sua sala, né, ele ficava ali fechado dentro de uma redoma de vidro e tudo tinha que chegar até ele, né. Eu entendo que hoje, para a gente ter a melhoria do time, a gestão tem que estar à frente da linha de frente, tem que estar junto com eles, né. E aí eu vou dar uns exemplos, né, para vocês que eu já vivenciei. Sempre trabalhei em empresa de cosméticos e sempre tem a questão até de rodar 3 turnos em algumas épocas do ano, né, então você tem os funcionários que estão virando à noite trabalhando, né, dentro do regime de trabalho deles, normal, né. Você tem que ir nesse terceiro turno. E não é, não, eu preciso comunicar com esse time, eu preciso tal, então vamos marcar uma reunião, eles ficam um pouquinho mais, a gente paga a hora extra e conversamos com eles no nosso horário. Não. Tem que ir no horário deles para vivenciar o que eles estão vivenciando naquele horário. Trabalhei numa empresa que ficava em São Paulo e sofria muito com as questões de logística, porque as grandes carretas não podiam chegar na companhia no horário administrativo, durante o dia, por causa das restrições de São Paulo, né? Então, o período de maior movimento na logística era à noite, que era quando a gente podia colocar a carreta lá. Então, para eu conversar com aquele time, para eu entender o que estava acontecendo, eu tinha que ficar lá de madrugada. Eu tinha que ir lá para estar junto com eles e entender, porque senão eles iam me contar e para mim aquilo lá ia parecer um negócio sem sentido, né? Tem que estar lá. Então, eu acho que essa mudança na liderança é que faz com que o time traga a resposta, né? Um outro exemplo é quando a gente fala dessa questão de horas extras, né? Às vezes você precisa que o funcionário faça a hora extra, porque um atraso de entrega ou uma alta demanda, você vai fazer uma hora extra num feriado, né? Acho que a coisa mais gratificante que eu já senti como gestora foi poder chegar fora de horário, num momento aí de hora extra, ou no terceiro turno, ou num feriado, né? E só para dar aquela passada na fábrica para as pessoas olharem, né, e falar, nós estamos juntos, eu também trabalho nessa empresa, essa entrega também, eu sou parte dessa entrega, estou junto com vocês. Você anda pela fábrica, as pessoas estão ali conversando e você percebe, nossa, realmente nós somos uma empresa só. Resumindo, eu acho que vocês devem se lembrar, um tempo atrás tinha um programa que eu acho que era americano, e depois teve até uma versão brasileira aqui, que o gestor ou o dono da empresa, ele se fantasiava, né, então era feita maquiagem, tal, para que ele não fosse reconhecido, e ele ia como um novo funcionário lá no departamento, né, e quando ele chegava lá é que ele descobria quão pesado era o trabalho, o que faltava, que às vezes era uma coisinha simples, faltava um relógio na parede, coisas desse tipo, né, eu entendo que isso é passado. Hoje, o gestor tem que estar como a gente fala, né, de cara lavada na frente dos seus funcionários, tem que estar ali junto. Eu acho que isso é que faz com que o time, essa liderança diferenciada que faz com que o time realmente traga resultado. Sim, Isabela, acho que esse ponto de trabalhar em equipe, teamwork, liderar como exemplo é fundamental. A gente também teve uma época que já faz muito tempo, né, quando o Porsche era também uma empresa com dificuldades, eles contrataram uma consultoria japonesa, que era uma consultoria vinculada com a Toyota.
E na primeira visita, esse consultor, esse sensei, ele chegou para cumprimentar o presidente da Porsche, eles sentaram no escritório do presidente, o sensei falou, olha, você é um presidente ruim. A primeira coisa, antes de falar bom dia, boa tarde, o presidente falou, pô, mas como assim? Como você vai falar uma coisa dessa? Ele falou, olha, eu tô vendo a sua sola de sapato, é muito limpo. Para mim significa que você nunca vai na operação. Direto no rosto, falar, olha, você é o líder, você tem que ir na operação, ficar junto, você tem que saber o que está acontecendo, pergunta às pessoas que está atrapalhando, dando o gancho na inversão da pirâmide, acho que é fundamental. Metas, claramente, cada empresa séria tem metas, e nós somos muito fãs a gente chama isso shop floor management, né? Você tem que ir na operação, tem que ter as metas, e agora você tem que monitorar junto com o time essas metas numa altíssima frequência. Não adianta se você falar, meta por mês. Por mês é muito longo. Nós somos muito fãs cara, com equipe, ele tem que saber cada dia, mínimo cada dia, o que está acontecendo. E hoje em dia, quando você vai para qualquer fábrica, qualquer produto, né, não estou falando só de automotivo, eles têm agora monitores digitais em cima das linhas que estão falando exatamente o que nós produzimos, estamos na frente da meta, estamos atrás, para criar uma transparência para as pessoas, para provocar um senso de dono, um senso de urgência se estamos atrasados, e como equipe, você tem como equipe essa responsabilidade, essa liberdade também, essa autonomia para definir ações para cumprir a meta. Acho que esse senso de equipe, a meta, e para a equipe, para o time, esse é fundamental. Acho que se você vai para uma empresa de altíssima performance, eles estão vivendo isso. Cara, não existe muito protagonismo, né, na operação. Não adianta quer se destacar, trabalha muito, faz mais do que... Não. Você tem que se organizar com uma equipe bom e a gente vai ganhar junto. Talvez, às vezes, acontecem coisas, perdemos juntos. E esse compromisso que a Isabel falou também, cara, se estamos um pouco atrás, tem um problema, seja que for, vamos definir como recuperar, uma milha adicional, talvez à noite ou no sábado. Acho que esse espírito é fundamental. E hoje em dia, né, cada vez mais com sensores, com dados real time, a gente tem a possibilidade nas operações para criar essa transparência e para ajudar que o time junto está capaz a cumprir as metas. Acho que esse é um pouco a minha visão sobre esse tema. Acho super pertinente essa pergunta, porque assim, a Isabel coloca muito a questão da liderança participativa e eu acredito nisso piamente como fator de mudança e o que move, o que faz a roda girar em termos de resultado. Mas além disso, eu acho que dá para acrescentar de uma maneira ampla a questão da cultura, e é o walking the talk, né? Não adianta você ter um speech fantástico, extremamente convencedor e envolvente e tudo mais, e no final das contas você é observado por 300 pessoas e você não faz metade do que você está dizendo, né? O exemplo arrasta, né? Eu acho que a fala pode até ser atrativa, mas o exemplo arrasta. E não tem outro jeito de dar o exemplo senão no Gemba, né? Se você não levantar o bumbum da cadeira e for até lá entender a dor do outro, né, não vai funcionar. E isso é muito importante para a construção da cultura, né? Porque a gente traz temas extremamente importantes, não só para o negócio, porque aqui a gente está falando de resultado de uma maneira olhando para a entrega, mas se eu colocar a lupa e falar sobre resultado de segurança, que é um tema extremamente crítico e muito importante dentro da indústria, que permeia os outros resultados, mas que fala da vida, se você não faz o que você fala, a tua equipe não vai fazer também a mesma coisa e pode estar colocando em risco a vida de alguém. Então, se você conseguir olhar para o todo como as metas, assim como você deveria olhar para a segurança, seu resultado vai ser
alcançado com esse senso de grupo, o trabalho de sim que o Tuti coloca. Para, em termos de metas, eu acho que, ao exemplo do que o Rudy traz, né, das grandes tecnologias, do cara saber o que está acontecendo, ele passa por uma única coisa, né? A gente falou um pouquinho logo no começo, que é o senso de pertencimento e tudo mais, que é a meta, ela desenhada como business, ela tem que ser tateada na atividade do indivíduo, né? O cara precisa saber o que ele está fazendo, vai impulsionar o resultado financeiro, que vai impulsionar as vendas, que vai impulsionar a produtividade, seja lá o que for, mas ele tem que entender que aquele pedaço da atividade dele, seja ela a tampa do pote, como a Isabel colocou, né? Mas ele sabe que se ele não colocar aquela tampa, se ele não tiver o selo de lacre, se não tiver na posição correta, seja lá o que for, isso vai interferir no resultado todo e pode comprometer o resultado da empresa. Se ele tiver essa noção, com toda a paixão que a gente colocou aqui, a gente está com o resultado garantido, né? Acho que agora sou eu, né? Muito bem. A participação, como a Isabel falou, super importante também. Eu estava aqui tentando organizar a minha linha de pensamentos, tinha colocado algo parecido, assim, o que eu posso comentar? É que o gestor tem que entender a situação, a real situação do que está acontecendo, né? Na fábrica, ou seja lá onde for que a gente está comentando. Nesse caso, operação, de qualquer tipo de operação, né? E para entender essa situação, existem várias formas. Uma delas é realmente levantar e ir lá e participar e visualizar e entender os problemas. Outras possibilidades são através de indicadores também, através desses monitores. Isso, quando o Rudy falou, eu lembrei da nossa solução. O KG tem alguns gráficos, dashboards, e alguns clientes têm isso na sala, né? Eu quero saber o que está acontecendo em tempo real e comparando, né? Comparando um setor com o outro, uma coisa com o outro, para poder tirar seus próprios benchmarks, né? Eu acho que é importante ter uma combinação de você vivenciar o que está acontecendo, não só me contaram, né? Eu fui lá, eu pude ver. E poder fazer uma correlação com a verdadeira implicação na operação. Esses problemas, qual a implicação que está me trazendo na operação? Às vezes são fáceis de resolver e não são resolvidos, e a implicação é muito maior do que esses poucos reais que a gente vai gastar para solucionar esse problema. Isso me leva a pensar na outra parte que é muito importante, é a ação. Que ação e como vamos tomar ação? Porque acho que grande parte, talvez, da liderança é tomar ação, né? É você fazer com que você possa liberar esses obstáculos, você conhecendo a operação, uma vez você conheceu a operação, que metas eu vou colocar e que ações eu vou tomar para essa operação melhorar. Então, falando de cultura, eu acho que muito forte do ponto de vista da participação das pessoas, a todos os níveis. O Rudy comentou, né, não tem um que tem que ser o super-homem ou a super-mulher, todos têm que trabalhar como equipe, todos têm que participar, a gente tem que tentar criar esse sentido comum. E um dos pontos importantes é a liderança entender esses problemas que eles estão vivenciando no dia a dia, parar de uma forma bem pragmática para ver qual a implicação que está tendo verdadeiramente na operação. Obviamente, a gente não pode resolver tudo, às vezes a gente tem uma lista grande de pontos a solucionar, pelo menos você tem que priorizar e começar a atacar os pontos que são mais importantes, mais impactantes, né? E ser consistente. Acho que é importante para criar essa cultura e manter essa cultura é ser consistente, realmente ser honesto naquilo que a gente fala. A gente fala e atua e é consistente. Eu acho que isso é muito importante para manter a cultura. Maravilha. Bom, as nossas próximas duas perguntas praticamente se complementam, tá? Então, eu vou fazê-las já aqui, nessa mesma rodada, tá? Que são, aqui é a dificuldade na implementação de novas tecnologias.
a comunicação com os funcionários mais velhos e mais novos, e também como lidar com essa mesma tecnologia e a adaptação dos mais antigos e dos mais novos, trazendo a visão moderna. Eu acho que aqui a gente tem uma questão que não é só uma questão de empresa, né, isso aí passa pelas famílias, passa pela sociedade, né, mais jovens, mais velhos, né, mas pensando em termos de empresa, né, eu entendo que qualquer projeto que você vai colocar de nova tecnologia, né, você tem que fazer um mix, né, tem que fazer um mix de pessoas, né, para que realmente funcione. Aquela pessoa que tem mais tempo de casa é a pessoa que vai saber te dizer quais são os verdadeiros requisitos que você precisa. E, de repente, aquele mais novo, ele traz uma visão poderão ser aí as melhorias para esse processo, né. E quando você fala de tecnologia, logicamente, as pessoas mais novas, ela têm muito mais facilidade, porque nasceram nessa geração, né, então elas têm para elas é muito mais fácil de entender como as coisas funcionam do que aquele outro que estava fazendo ali da forma manual. A gente está falando aqui dessa questão de você ter os dashboards aí, né, então a gente está falando de sair, de você ter os quadros nas linhas em que você preenchia com uma caneta, né, e para você ter as televisões, para você ter os painéis lá totalmente eletrônico e do seu equipamento você já tem lá a informação dessa produtividade, né. Então, a gente precisa mostrar, e aí entra muito forte a comunicação, de qual é o objetivo dessa tecnologia, que vai ser melhoria para todo mundo, né, mas você precisa colocar todo mundo junto ali para entender, porque senão a gente tem aquela tendência assim, a pessoa que está há mais tempo, né, ou que não entendeu a tecnologia, ela vai querer encostar, e se ninguém der uma pressionada, ela vai deixar encostada, né, e o mais novo, de repente, vai começar a usar, e vai esquecer de alguns requisitos básicos que, de repente, o teu produto ou o teu processo teria. Então, eu acredito muito da gente trabalhar com esses dois, assim, muito juntos, né. E aí eu acho que eu volto até um pouquinho naquilo que a gente estava falando do papel da empresa quanto à formação das pessoas, né. É uma forma também da gente levar aquelas pessoas que de repente não têm contato com tecnologia, né, a gente ensinar um pouco, né, ensinar as pessoas a aprenderem a usar. Isso faz com que elas se integrem mais na sociedade que a gente tem hoje, certo? E por outro lado, a gente também pegar esses mais novos e mostrar para eles que sim, as coisas não se resolvem assim de uma hora para outra e que realmente você tem que pensar em cima daquilo que você está pretendendo implementar, né. Então eu acredito muito aí nessa questão de você sempre trabalhar com um mix de pessoas, tanto em idade, em tempo de casa, para que a gente consiga ter o melhor resultado. Não, maravilha, Isabela. Acho que você falou a palavra mágica mix, ou mescla. E especificamente para a gente, né, setor automotivo, nós estamos numa fase de transição, né, nós mudamos muito. Primeiro, a gente muda de carro de combustão para carro elétrico. A gente muda muito para soluções digitais. Quem está comprando um carro novo hoje em dia é um computador, você fala com o carro hoje em dia. E terceiro, também a fábrica, cada vez mais digitalizado, mais robotizado. Então, estamos exatamente nessa fase de transição, porque isso vai avançar cada dia mais. E por isso, a gente precisa esses times cross-funcionais, transfuncionais, de competências, mas também de experiências e de gerações. Porque claramente, e agora vamos voltar na primeira pergunta, o papel do RH, mudamos muito. Porque antigamente, nós, montadoras alemães, nós contratamos sempre da mesma faculdade, engenheiro de produção, engenheiro automotivo, sempre igual. Mas agora está mudando. Nós estamos buscando e contratando pessoas com perfis totalmente diferentes. A gente agora compete sobre os talentos com os Googles, com os Apples, com os Huaweis, com os chineses. Então, isso está numa transição incrível. E por isso você tem que usar toda essa experiência, a competência dos funcionários mais antigos com essa competência nova de digitalizar, programação,
das pessoas novas. Por quê? Porque, de um lado, se você só tem os antigos, não adianta, porque você não consegue entregar os produtos modernos e atuais. De outro lado, se você só contrata esses jovens com essa mentalidade de startup que gosta de fumar maconha para ser criativa, não vai sair nada, só fumaça. Então, você tem que combinar os dois times. Porque, e agora o segundo ponto, Isabel, qualificar e treinar, porque o jovem, ele vai aprender muito com a experiência do engenheiro antigo que fez carros com as próprias mãos, né? E o funcionário antigo, o engenheiro que sabe apertar um parafuso, ele vai ensinar o jovem como apertar um parafuso, porque ainda é importante que o carro tem que ser sólido, não só no videogame. Então, você falou tudo, né? O mix, a mescla, a gente vai ver onde se vai chegar. Talvez cada vez mais algumas máquinas vão absorver algumas funcionais, algumas atividades, tudo bem, mas nesse momento o mix do time é o chave do sucesso. Alberto, está ficando cada vez mais difícil, tá afunilando no período. Você ficava sem resposta. Já estão ficando sem resposta na minha vida agora, né? Tá ficando escasso. Mas assim, indo na linha do que a Isabel e do Ruth coloca, eu não acrescentaria nada nesse ponto de vista. Eu só queria abordar por um outro olhar. Quando a gente olha um pouco, pensando em Brasil, tá, Ruth? Quando a gente olha para o Brasil, é lógico que nós, como indústria, e eu tenho experiência em algumas desse porte, a gente mira na Porsche, a gente mira na Toyota, a gente mira nas grandes empresas de tecnologia para aprender sobre tecnologia e como os processos podem ficar mais automatizados e tudo mais. Mas a realidade da grande maioria das empresas no Brasil ainda não é essa, né? E o desafio ele fica um pouco maior nesse caso, porque quando você vai para o mercado em busca de renovação de parque, né, em busca de crescimento, você já não encontra aquele equipamento que você tem desde a década de 90, e aí, Guilherme, o pessoal tá, mas para equipamento de década de 90 ele já está ficando um pouco mais velho, você não encontra mais aquele equipamento para comprar. E aí você tem que trazer novas tecnologias, porque você está em crescimento e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, nem sempre a empresa como um todo está com essa cultura de tecnologia. Às vezes o próprio dono da empresa, o próprio board da empresa ainda não está bebendo desse conhecimento. Então o desafio ele ainda é maior, porque além de lidar com as questões da mudança cultural, da tecnologia dentro do teu time, talvez você tenha que pensar também em questão da estrutura da organização como um todo, né? Que a realidade ela é dura. Por mais que a gente fale de indústria 4.0, 5.0, quando você vai para o chão de fábrica de algumas empresas no Brasil, você vai enxergar que está sendo sensorizado agora, né? Está começando a sensorizar ainda. Estamos falando de sistema 420 nesse momento, né? O cara não está nem... Falar de learning machine é quase um insulto para o cara. Então, assim, a gente tem que ter isso como pano de fundo, porque o desafio é que não é uma transição rápida, né? Quando você traz o exemplo da indústria automotiva que está passando por esse momento, é uma transição que vai ser mais rápida. Agora, a indústria brasileira como um todo, a transição é lenta, porque você ainda vai conviver com a tecnologia antiga durante um grande período, né? E, ao mesmo tempo, do ladinho ali, você vai ter uma tecnologia de ponta e como mesclar isso, né? Eu acho que essa fase de transição é fantástica, porque você não vai perder o antigo, né, aquele que faz parafuso na mão, e você vai ter que colocar o jovem que está acostumado a jogar o videogame num touchscreen bonito, todo colorido, né? E aí as duas gerações vão estar lado a lado, colocando o seu esforço para a entrega do resultado naquele momento. Não é uma troca de tecnologia tipo plug and play ou que vai um phase in, phase out rápido, não. Vai ser... Hoje tem uma máquina nova e eu ainda vou conviver mais uns 5 anos, 10 anos com aquele equipamento que está me atendendo desde os anos 90. Então, como lidar com isso?
aí eu volto no ponto da Isabel, que ela é crucial no que ela diz sobre a comunicação, né? Como é importante, nesse caso, a comunicação e o Gemba somados, né? Você, como líder lá no chão de fábrica, explicando que a fase de transição ela vai demorar, que as pessoas são importantes, que a gente vai trocar conhecimento, dando a oportunidade do novato, né, o garoto que joga videogame, aprender a apertar o parafuso, a sujar a mão de acha, né, que talvez ele não tenha tido essa oportunidade ainda, e ao mesmo tempo, socialmente contribuindo, como a Isabel coloca, né, para aquela pessoa mais velha, com menos acesso a essa tecnologia no dia a dia dela, podendo chegar em casa e entender um pouco mais do neto, entender um pouco mais talvez o filho, né, que já está imerso aos touchscreens da vida como um todo, né, com a cabeça mais aberta e tudo mais. Então, mais do que profissionais, eu acho que a gente tem um fator social aqui muito forte. A Isabel coloca isso e eu corroboro com essa ideia, porque do mesmo jeito que os jovens têm mais acesso ao videogame, ele tem menos acesso à guerra de mamona e à bolinha de gude, né? Que coisas que a gente tinha na nossa época, que traziam para nós uma experiência que hoje ela é virtual, né? É dentro de um óculos, né? Que traz outros sentidos, né? Mexe com outros sentidos, né? De outra maneira. E quando você junta os dois, o cara vai sujar a mão de graça, mas o outro também vai poder brincar aí nesse videogame do profissional. Isso é rico. Então, assim, a gente tem que ser esse elo de comunicação, né? Como líder, a gente precisa ser esse elo de comunicação sem preconceito. Para a nossa geração, isso é um trabalho ou um esforço a mais, porque, além de tudo, a gente também tem que aprender sobre essa tecnologia, né? Porque a gente não pode se esquecer que a gente é da época de apertar o parafuso na mão, né? Então, é lógico que a gente teve acesso a algumas coisas que nos trouxeram uma visão melhor, mas não dá para comparar a nossa cabeça com a cabeça do Guilherme, porque são cabeças diferentes e elas se somam. Eu acho que é isso. Isso aí, você trouxe a bolinha de gude e o peão, hein? Que saudade. Fui lá, né? Agora eu mexi com a sua paixão, né, Alberto? Empinar pipa também, né? Eu brinquei com essas coisas. 99. Olha só, hein? Você está mais perto da nossa geração do que você imagina, hein? Antes de ter celular já criança, eu não tive celular, essas coisas quando eu era criança, era uma vida normal. A gente ia pra rua. Bom para você. Muito bom. Eu gostei bastante dos paralelos que vocês colocaram, dessa mistura. Eu acho importante, e do que o Alexandre falou no final também, me lembrou um pouco as empresas. Eu acho que as empresas no Brasil, não só no Brasil, na América Latina como um todo, elas se movem por necessidade ou por maturidade, mas a maioria se move por necessidade. Quebrou a máquina, isso. Faço. Vamos ter que trocar. Mas não existe essa máquina, então tenho que colocar uma máquina nova. Então agora me obriga a fazer essa mudança de tecnologia, às vezes até um pouco abrupto, assim, porque quebrou, eu tenho que trocar, já não é igual, eu tenho que mudar tudo. Se fosse um pouco planejado, se fosse mais pela maturidade, te dá tempo de planejar mais, né? O próximo passo nessa mudança de tecnologia, que ela é inevitável, porque nada dura para sempre, e também as empresas têm que ser competitivas, porque se o meu concorrente está sendo mais competitivo que eu e está vendendo melhor ou mais barato, eu preciso me ajustar. Aí vem a parte de adoção, né? Quando a gente coloca uma nova tecnologia, a gente tem que garantir, tem que trabalhar para que ela seja adotada por todos. E a gente falou muito em temas de comunicação, mas eu acho que o que a gente tem que implementar é um pouco a gestão da mudança, né? O change management. É fazer uma gestão de mudança programada, planejada, explicar o porquê dessa mudança para que ambas gerações, né, que todas as gerações e todas as pessoas impactadas entendam o porquê disso, entendam a sua importância no processo, quais são os benefícios que essa mudança está trazendo, não só do ponto de vista da empresa, mas do ponto de vista do colaborador também. E lembrar que, de novo, todos somos partes
dessa jornada como uma equipe, e o ponto de ser melhor, mais competitivo, mais moderno, é o que vai permitir a empresa continuar trabalhando, porque senão, no momento que você para, o seu concorrente vai te passar, é uma questão de tempo. As empresas têm que estar sempre se atualizando e, na minha opinião, é importante estar dividindo de alguma forma essa visão para os nossos colaboradores, por mais humildes que sejam, que possam ver o trabalho não só como algo mecânico, que essas pessoas, né, a gente falou de cultura, a gente falou de trazer a pessoa mais próxima, de conhecer as dificuldades dela, então também de passar, de transmitir essa necessidade dessa transformação que ela vai ocorrer. Ela pode não ocorrer hoje, mas vai vir amanhã, em algum momento vai vir. Como que vai impactar, como que a gente pode fazer a adoção, e lembrar sempre que a melhor tecnologia é aquela tecnologia que está sendo usada, né? Porque a tecnologia, por mais moderna que seja, se ela não está sendo usada na empresa, se as pessoas não adotaram a tecnologia ou vão rechaçar a tecnologia, não vão utilizar, vai criar um problema. Então, acho que essa é a parte que eu queria complementar, é um pouco de trabalhar nesse plano de mudança e nesse plano de comunicação constante, lembrando que todos são importantes nesse processo. Muito bom. Show de bola. Bom, a gente está chegando nas nossas 2 últimas perguntas, tá? Que também são relacionadas ao tema tecnologia. E, bom, por elas ter uma relação, eu vou acabar falando as 2 juntas, igual como a gente fez nessas últimas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como a Perfeito. tecnologia pode ajudar em processos de automação que podem trazer tempo de qualidade e bem-estar para a vida do colaborador? E como os líderes podem criar uma estratégia de gestão de talentos e aproveitar a tecnologia para aumentar engajamento, retenção e produtividade? Qualquer coisa, se precisar, é só me pedir que eu posso repetir as perguntas, tá? Ok. Bom, eu acho que essa questão de automação para melhorar aí o tempo de qualidade e bem-estar do colaborador, quando a gente pensa, né, e que é a minha área, né, a gente pensa muito em fábrica, a gente vai muito nessa questão de ergonomia, né, então, você automatiza uma parte do processo de forma que o colaborador não tenha aí que fazer exercícios repetitivos, né, então ele fica sempre na mesma posição, ou carregamento de peso, esse tipo de coisa. Mas também entendo que passa pela própria qualidade de informação que o colaborador mesmo vai ter, né? Porque se hoje ele tem que fazer um apontamento de linha manual e ele passa a ter isso de uma forma automática, né? A gente também está tirando um pouco de tensão, né, da atividade dele, ele consegue pensar em outras coisas, né? Porque se ele tem lá que ficar anotando tudo tal, ele vai ficar meio tenso, né? E como é que a gente pode fazer essa questão aí que você colocou, né, essa estratégia da gestão de talentos? Eu volto na nossa primeira colocação lá, né, que é esse alinhamento entre o RH e a operação, né? Então, como a gente faz esse onboard de quem está chegando? Primeiro que é nosso papel como líder estar olhando para frente e entender quais são os próximos passos que a gente quer dar dentro da nossa empresa. Uma vez que a gente define isso, a gente não consegue, é aquela história, né? Toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Então, para eu ir para uma coisa mais, com mais tecnologia, eu tenho que trazer essas pessoas que já estão mais acostumadas com isso, a geração, né, do videogame. Eu tenho que começar a colocar ali, porque ela vai ter muito mais facilidade. E aí você vai realmente fazendo essa transição e agregando as pessoas que já estão, né, como a gente já falou, fazendo esse mix aí, de forma que realmente as coisas comecem a andar de uma forma mais rápida. Mas, para mim, a chave está nessa palavra que você colocou mesmo aí na pergunta, né? Essa estratégia tem que ser alinhada com o RH. Não adianta a gente querer fazer essa virada com
de cima para baixo na pirâmide, né? Não adianta a gente querer fazer essa virada neste momento. Não, é uma caminhada, e essa caminhada começa lá no onboard dessas pessoas. Para mim, isso aí essa é a estratégia. E uma vez que a gente faça isso, a pessoa que chega, ela está interessada em desenvolver, e aí com isso a gente vai retendo. Quem está ali também, ele não está sendo desprezado porque eu coloquei uma tecnologia que ele não entende, não, ele vai fazer parte dessa mudança. Então a gente vai retendo esses talentos e a gente vai, consequentemente, mudando todo o perfil da companhia, com as pessoas que a gente tem, né, também. Né? Não, em termos de tecnologia, é claro, eu concordo claramente com a Isabel, essas coisas de ergonomia. Nós, na Porsche, nós temos agora na Alemanha a fábrica mais moderna do mundo para fazer o Taycan, o novo Porsche 100% elétrico. E esse foi uma fábrica que, desde o início, né, era um greenfield. A gente olhou qual tecnologia pode melhorar mais ainda a produtividade e a eficiência da produção dos nossos carros. Porque a ideia não foi para colocar aqui uma fábrica 100% robotizado, digitalizado, com drones, porque está na moda. A ideia sempre foi, a gente vai fazer tecnologia se ela ajuda em alguma forma na ergonomia, na eficiência, na produtividade ou nos custos. E nós definimos mais do que 300, chama isso use cases. A gente analisou cada algumas ideias, quais tecnologias, top de linha, que existe no mercado, e a gente analisou faz sentido ou não. Porque a Porsche, apesar do carro é caro, a Porsche é uma empresa que mão de vaca, não quer gastar para bobagem. Né? A gente gasta, mas só se tiver um impacto financeiro positivo. Então, isso foi o resultado. A tecnologia é importante, mas tem que ajudar a empresa, ou tem que ajudar o funcionário. Em termos de gestão de talentos, claramente a gente volta, como a Isabel fez no início da discussão do RH e das metas por time, mas claramente você tem que fazer uma gestão individual das pessoas. E se você quiser ter um time de alta performance, né, uma high performance organization, uma organização de alta performance, você tem que ter os dados individuais das pessoas, porque pessoas ambiciosas, top talents, eles não gostam de trabalhar com pessoas que não têm ambições. E as pessoas que não têm ambições não gostam de trabalhar com pessoas com muita ambição. Então aqui você tem que ter a transparência, e talvez agora, depois do Alberto, agora chegou o momento do Alberto, ele vai falar como software e tecnologia faz uma boa gestão, porque você tem que cuidar do seu time, e se você quiser crescer, você tem que ter essa transparência para conseguir oferecer cada vez mais para as pessoas ambiciosas. E se tem pessoas que não conseguem, não querem entregar nessa evolução, você também tem que ser disciplinado para tirar essas pessoas. Mas com certeza aqui o software do Alberto vai ajudar para fazer essa gestão. Com certeza. Fantástico, hein, Rudy? Já está dando o caminho para o Alberto finalizar aí com a solução dos problemas da... Com chave de ouro, fechar com chave de ouro. Fantástico. Mas aqui eu concordo com o que o Rudy coloca com a Isabel, e eu só queria linkar um pouco do que o Alberto colocou na rodada anterior sobre o tipo de organização do Brasil, das empresas do Brasil, que muitas vezes toma a decisão da tecnologia por necessidade, não por maturidade, né? Nesse caso, a liderança não consegue montar estratégia nenhuma de talento, porque quebrou, tem que comprar uma nova e se vira aí, vai ser desse jeito. E aí, depois disso, que começa a ligar os pontos para conseguir encontrar uma solução. Mas, de qualquer maneira, eu acho que aqui parte primeiro, se a gente pegar o exemplo do Rudy, da planta da Porsche, que é a planta mais moderna e tecnológica, ela partiu de um ponto, do primeiro passo que a Isabel coloca do caminho, né, de entender que queríamos ter uma planta como essa, e de um estudo e um planejamento de como seria e qual tecnologia teria. A pessoa ficaria em cada um dos pontos de atividade, como seria isso?
para depois de tudo isso pronto, aí sim, vamos colocar o plano em movimento para a implantação desse novo cenário, dessa construção desse greenfield. Então, para mim aqui, a segunda pergunta, ela é primeiro do que a primeira, porque primeiro você monta a estratégia de gestão do que você quer para gestão de talentos, e aí, na sequência, você usa da tecnologia para o lançamento do que é. Hoje você tem um colaborador, como a Isabel coloca, que é o apontador, que é o cara que faz registros manuais, que ajusta o equipamento na mão e tudo mais. A partir daí você vai ter, com a tecnologia implantada, você vai ter um analisador de dados. Muda o perfil, né? Você já não tem mais um operador, você tem um analisador de dados, né? E esse cara, ele vai saber o que fazer com esses dados e que ação tomar em caso desses dados estarem dentro ou fora de um parâmetro específico, né? Ao ponto da gente ter nessa linha o Learn Machine e ele conseguir, não conseguir, mas nem precisar mais ajustar nada, né? Ele só está ali controlando, né, as informações para que tudo saia de acordo com o plano. Então, acredito que com o software do Alberto, né, com todo o suporte da Porsche Consulting em fazer isso, as vidas tipo da Isabel e da minha ficariam mais tranquilas no nosso dia a dia, porque com certeza a gente teria soluções aí implantadas, né, de uma maneira bem ampla e mais do que ampla, concretas, né? Então, estou ansioso agora, Alberto, para ouvir um pouquinho sobre porque o suporte do Root eu já conheço, eu queria entender um pouquinho sobre esse software. Vamos conversar um pouco da parte da tecnologia ligada às pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fala de tecnologia, está pensando, como eu falei, né, em trocar uma máquina, alguma coisa assim, como que as pessoas novas e as pessoas com mais tempo de casa vão operar a máquina, mas então vamos conversar um pouco como a tecnologia pode ajudar as pessoas. Uma das coisas que você colocou aqui muito bem é sobre os dados, né? Também existem dados para entender a gestão de pessoas e eliminar toda a parte de favoritismo, de achismo, né? De um supervisor trata uma equipe de uma forma, um supervisor trata uma equipe de outra forma. Então, o software permite a gente normalizar essas coisas. Existe muitas vezes uma ideia de ponto de vista de processos que a gente tem, processos de recursos humanos, né, principalmente, processos em como tratar as pessoas, processos de planos de carreira, que para você poder implementar, aí a tecnologia, o software vai te ajudar. Você elimina o achômetro, você começa a tomar decisões baseadas em dados. Como é que essa linha de produção está atuando? Qual que é... Outra coisa interessante, eu não sei se é o caso de vocês, né, Alexandre, Isabel, mas alguns clientes meus, eles falam que um dos grandes problemas da manufatura é o rateio, porque eles não têm como dividir o custo de mão de obra por linha. Eles falam, eu tenho que pegar o total e ratear em todas as linhas, né? Então, tá aí uma das coisas que a gente pode ajudar também, a você poder não só saber quanto que é o custo de matéria-prima, mas agora você consegue saber quanto é o custo de mão de obra por linha, de acordo com a produção que você vai ter nessa linha. E aí você une isso, né, a toda a parte de entender como essa linha está sendo gestionada, quais são as incidências, quais são as faltas, quanta rotatividade, quanto tenho de treinamento, se eu estou colocando a pessoa certa no lugar certo, de acordo com esse plano de produção que eu recebi. Outra reclamação que eu tive, inclusive hoje, me comentaram sobre isso, não, os supervisores mudam tudo, a gente coloca o plano, né, de produção, as pessoas e os caras mudam tudo. Por que muda tudo? Baseado em que muda tudo? No seu feeling, né? Não, eu acho que... A gente tem que tentar eliminar o acho que e trabalhar com as pessoas para dizer, não, foi feita uma análise, passou por todo um algoritmo matemático, tem uma lógica por trás disso, por isso que foi feito dessa forma, vamos trabalhar junto para que você tenha confiança nessa tecnologia, né? Você possa usar essa tecnologia
para o seu próprio benefício também, né? Porque, no fim, vai ser o benefício tanto do supervisor como da empresa. Quando você aumenta essa produtividade e consegue ver que o software está dando para você realmente é efetivo, né? E outra coisa que eu acho interessante, eu gostaria de colocar aqui, a título de curiosidade também, é o que vem no futuro. Todo mundo fala de inteligência artificial, sobre, né, as outras coisas, ChatGPT e outros tipos de inteligência artificial. Como essa inteligência artificial é usada do ponto de vista de gestão de pessoas? Hoje, a gente já usa a inteligência artificial para identificar comportamentos dentro, né, dentro do nosso grupo, seja qual for esse grupo. O software tem capacidade, inclusive, de te avisar se um colaborador está em risco de ir embora, pelo comportamento dessa pessoa. Então, vai avisar o gestor dizendo, cara, fulano tem alto risco de deixar a empresa. Então, esse tipo de coisa já está sendo utilizada hoje. Num futuro próximo, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, fazendo assim uma explicação muito rápida pelo tempo, mas eles usam um universo de dados, né? Hoje, se você fizer uma consulta no ChatGPT, ele vai usar um universo de dados que é a internet, né? Tem coisas boas, coisas ruins, tem de todo tipo, dá uma resposta que às vezes é certa, às vezes não é. Se eu trouxer isso para o nosso dia a dia, como eu utilizaria isso para as pessoas, para recursos humanos, para reter as pessoas? Esse universo de informações que nós temos, no caso da UKG, ele vai vir desses 40 anos de experiência que a empresa tem, mas todas as pesquisas que a gente tem do mundo inteiro, de todas as empresas, de todas as indústrias, e você vai poder, então, você tem o universo total e tem o universo da sua empresa. E você vai poder dizer assim, o Alexandre vai poder perguntar qual unidade ou qual a linha de produção que eu tenho com maior índice de ausências. Você vai poder perguntar com linguagem natural e o software vai te dizer a sua linha com maior índice de problemas é tal. E qual a causa, né, dessas incidências? E aí ele vai te responder a causa. Então me monta um gráfico de tal e tal coisa. No futuro, nós não vamos ter mais menus, nós vamos simplesmente perguntar para o software o que está acontecendo, e o software, como ele tem todo esse universo já curado, né, relacionado à gestão de pessoas, a recursos humanos, você pode perguntar o que está sendo feito a nível mundial para resolver esse problema. E ele vai te dizer o que você pode fazer na sua operação, baseado com a sua história, que dicas ele vai te dar que você pode implementar para resolver esse problema. Tudo isso vai estar já no software de gestão de força de trabalho. É muito interessante como nós estamos usando a inteligência artificial para justamente aumentar o engajamento das pessoas, melhorar a cultura, melhorar a produtividade e facilitar o uso, porque qualquer um vai poder fazer a pergunta ao software e obter o resultado na palma da mão, no seu próprio celular. É muito interessante. Fantástico. Sensacional, pessoal. Bom, essas foram nossas duas últimas perguntas, tá? Eu sei que esse bate-papo poderia durar umas 3 horas aqui, no que dependesse da gente, até porque todo mundo aqui, principalmente vocês, é claro, tem muito a agregar, né? Eu acredito que foi um papo muito legal. Era para ser um podcast, acabou se tornando uma aula, pelo menos para mim. Gostei demais. E gostaria, né, também de agradecer a presença de todos, tá? E espero encontrá-los mais vezes, né, se a gente puder colaborar juntos novamente, poder colaborar, e desejar que todos tenham um ótimo final de semana, né? Afinal, hoje é sexta, vamos aproveitar o nosso dia. E Maravilha. feliz Dia das Mães, né, nesse final de semana. Maravilha. Isso, exatamente. Guilherme, muito obrigado. Foi um prazer. Gente, obrigado a vocês. Sempre bom estar com vocês. Um Tá? abraço. Abraço. Até em breve. Ó, Até Tchau, mais. tchau.